inicialmente vamos assim invocar aqui a Santíssima Trindade, vamos rezar juntos, né? Pedindo ao Senhor Deus, através do seu Espírito, estamos na semana aí do Espírito Santo, que venha nos conduzir nesse momento, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo Neles do o vosso fogo do vosso amor. amor, enviai o Enviai, vosso Senhor, o vosso Espírito, e tudo Espírito, será criado, e renovareis a eis face a da face da terra. terra, Oremos, ó Deus, que Deus instruíste que os instruíste os corações dos corações dos vossos vossos fiéis, fiéis, com a com a luz do luz do Espírito Espírito Santo, Santo, fazei que fazei que apreciemos apreciemos retamente todas retamente as todas as coisas, coisas, segundo o mesmo segundo o Espírito, Espírito, e gozemos sempre sempre da da sua eterna sua consolação. consolação por Cristo, Senhor Cristo Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Então, mais uma vez, boa noite a todos que já estão aqui na nossa sala. Gostaria de apresentar aqui o nosso assessor da noite, Padre Esmar Sardinha. Ele, vou colocar aqui o vasto currículo dele, né, do Padre Esmar, né? Então, ele é mestrado em Direito Canônico, defensor do vínculo do Tribunal Eclesiástico de Niterói, pós-graduado em História da Arte Sacra, olha aí, ó, Arte Sacra, né? Participou do curso sobre casamento, rapto e não consumado em Buenos Aires e Roma, recebendo a suma cum laude pela Rota Romana. Foi aluno do curso de extensão para sacerdotes da América Latina, criada pela Congregação para o Clero em Roma, para trabalhar a formação inicial e permanente dos presbíteros. Foi presidente do Regional de Presbíteros no Rio de Janeiro e vice-presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros até há pouco, né, porque foi eleito a nova coordenação, então o Padre Sardinha era o vice-presidente, acompanhou aí todos esses anos, né, nosso Conselho Nacional dos Presbíteros, ou seja, aí tem uma boa caminhada junto aos presbíteros. Atualmente é pároco em Arraial do Cabo, eita, no Rio de Janeiro, não conheço, um dia a gente conhece Arraial do Cabo. É conselheiro espiritual da região Rio 4 das equipes de Nossa Senhora, conselheiro espiritual também do setor Cabo Frio das equipes de Nossa Senhora e cursa graduação em Relações Públicas em Artes Visuais. O padre Elcimar, ele já esteve falando aqui para a nossa região Belém, aqui da Arquidiocese de São Paulo, e temos a grata satisfação de ouvi-lo novamente essa noite. Tem um vasto conhecimento, com certeza todos vão assim, aproveitar bem essa noite, esse espaço aqui para falar sobre a pastoral presbiteral, um assunto assim tão importante que diz respeito a cada um de nós, né? Desde que eu ouvi que a pastoral presbiteral não é um grupo de pessoas, mas é cada clero, é cada padre, cada ordenado, aí eu vejo que é um tema que diz respeito a todo o clero, e não somente a algumas pessoas. Então, Padre Elcimar, a gente deixa a palavra com você nesse momento aí para nos falar sobre essa temática assim tão importante, é o cuidado, e é esse que é o que a pastoral presbiteral se propõe, certamente. Boa noite a todos os meus irmãos. Fico contente de estar aqui com vocês nesse ambiente virtual e que a gente possa também se encontrar pessoalmente, se Deus quiser. Quero agradecer o convite do Padre Giovanês para estar nessa noite com vocês, partilhando um pouquinho sobre essa pastoral tão importante e, ao mesmo tempo, tão desafiadora que é a nossa pastoral, a pastoral dos padres, a pastoral dos presbíteros. Quero agradecer ao nosso presidente do Regional Sul 1, Padre Fausto, que está aqui conosco, e agora também vice-presidente da Comissão Nacional de Presbíteros. Obrigado por estar aqui com a gente nessa noite. E na pessoa deles, quero saudar a todos vocês que estão aqui, não apenas do Regional Sul 1, mas também de outras partes do nosso vasto território brasileiro. Então, obrigado por vocês quererem escutar um pouquinho hoje essa partilha. Eu vou começar, então, aqui a apresentação, e como o padre Giovanês falou, nós vamos deixar as perguntas para o final e, se Deus quiser, a gente vai ter uma excelente partilha. Vocês só me dizem
Me digam agora se está aparecendo a tela cheia para todos. Está tudo certinho? Aqui tá aparecendo, sim. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente pode falar sobre essa pastoral é que não há nada de novo, né? Ela é uma pastoral muito importante da igreja, nova, mas uma pastoral que precisa ter a cara dos nossos cleros. A pastoral presbiteral não é alguma coisa que tem que ser formatada engessadamente. O que deu certo aqui em Niterói vai poder ser reproduzido em Barretos, vai poder ser reproduzido em Bauru, na cidade de São Paulo, talvez, mas nem sempre. Então, cada realidade precisa ser descoberta. Por isso, queria apresentar essas três expressões, primeiramente. A pastoral presbiteral é um desafio, ao mesmo tempo é um sonho e é uma necessidade. Bem, por que é um desafio? É como se nós estivéssemos diante de um grande elefante e a gente está tentando aí domá-lo. Há uma necessidade premente de todos os cleros do Brasil e do mundo inteiro de um cuidado especial com os padres. Mas, ao mesmo tempo que a gente sabe dessa necessidade, dessa preocupação, a gente ainda não conseguiu fazer com que ela penetrasse em todas as nossas dioceses. Que ela tivesse uma articulação e que ela envolvesse, de fato, todo o clero. Às vezes ela vem de cima para baixo, vem apenas de um querer do bispo, ou às vezes ela vem de baixo para cima, apenas de um querer de algum grupo de padres, mas que também não é abraçado pelos bispos. Por isso, a nossa pastoral presbiteral é um grande desafio. Por mais que tantas pastorais na igreja tenham sua importância e cuidado, a pastoral com os presbíteros, infelizmente, ainda não decolou. Mas não deixa de ser um sonho. É um sonho para todas as nossas dioceses que a gente possa fazer com que os padres estejam mais próximos uns dos outros. É aquilo que o Papa tem falado bastante sobre essa proximidade entre nós. Na verdade, é um sonho numa arquidiocese ideal, numa diocese ideal, que os padres pudessem se amar, pudessem se perdoar 70 vezes 7, e que também não fossem julgados por aquilo que são, por aquilo que mostram, mas infelizmente essa diocese ideal não existe. Nas nossas dioceses nós temos problemas de convivência, nós temos problemas de falta de ajuda, nós temos problemas de inveja, de fofocas, e muitas vezes os padres também são abandonados. O nosso sonho é um sonho possível, mas ainda é um sonho distante. Mas, sobretudo, a pastoral presbiteral é uma necessidade. Não é uma necessidade de se encaixar onde a gente não está bem-vindo, ou a gente não está colocado, mas é uma necessidade que cada um de nós precisa ter. Para ser saudável e inteiro, o padre precisa aceitar a realidade ao seu redor. E ele também precisa se encaixar nela. Mesmo que ela seja desagradável, mesmo que ela seja difícil, é necessário, sobretudo hoje, ressignificar. Mas a gente não faz isso sozinho. Para colocar esse sofá no lugar, para colocar as coisas no lugar, há necessidade de termos ajuda entre irmãos, a ajuda entre sacerdotes. Para que a gente pudesse se recompor para que a gente possa se recompor de alguma coisa, há necessidade de uma ajuda. Para a gente se adaptar, há necessidade também de uma ajuda. Por isso, é uma necessidade grande a pastoral, mas ela não se faz sozinha. Antes de tudo, a pastoral presbiteral ela precisa ser implantada sem preconceitos. Há necessidade que todos nós, clero, abandonemos algumas crenças limitantes que a gente pode, desde muito cedo, inclusive a partir da nossa própria formação familiar ou da nossa formação do seminário, que a gente pode ter. A gente consegue perceber isso, por exemplo, através de alguns provérbios. O que são os provérbios?
são algumas máximas populares, os chamados ditos populares, são lugares que constroem, muitas vezes, uma crença limitante, isto é, dizer que eu tenho que ser desta forma ou que eu não posso ser de outra. Esse aparato cognitivo, que são as crenças limitantes, elas existem principalmente em cleros pequenos ou vastos, não importa. Apresentando uma ligação direta com as circunstâncias da vida, os provérbios muitas vezes são utilizados para serem discursos argumentativos. Então, vou dar alguns exemplos. Se diz, onde há fumaça, há fogo. O que a gente entende quando a gente vê isso? Bem, a gente quer sempre achar que tem mais por trás, que tem alguma coisa escondida, que tem alguma coisa ali de verdade, que realmente aquele boato tem algo de verdadeiro. E começamos a desconfiar rapidamente da índole das pessoas. Isto é, a sentença vem antes do julgamento. Podemos fazer isto entre nós, padres. Difícil um padre ir ao outro para perguntar sobre o que realmente houve numa situação. Muitas vezes, a gente acaba sendo levado pelo chamado disse-me-disse. Alguém escutou, alguém comentou, o outro teve a oportunidade e pôs o boato à frente. Um outro dito popular, que todos nós conhecemos desde criança, é esse aí. Quem se mistura com porco, farelo come. Então, se você está perto de alguém que está em dificuldades, se você convive com alguém que está com problemas, se você até mesmo visita ou se encontra com alguém numa situação delicada, se prepare, porque você vai ser criticado. Vão dizer que você também está na mesma onda. Então, se você é alcoólatra, se você tem algum problema afetivo, se outras pessoas vão te visitar, vão conversar com você, vão te manter no círculo de amizade, também você vai ser chamado de alcoólatra, também você vai ser condenado por alguma parte da sua afetividade. Se você está junto de um padre, por exemplo, afrontoso, então vai dizer, esse grupo aí é o grupo da pá virada, é o grupo da revolução, é o grupo dos modernistas, disso ou daquilo. Ou se você se encontra com um padre que tem fama de esbanjador, e aí vão dizer de você, puxa, lá vão os grandes esbanjadores da nossa diocese. Enfim, vai ser tiro para todo lado. E assim a gente acaba rotulando as pessoas. Quando se rotula alguém, para tirar aquela má impressão é muito difícil. E quando você rotula, é como se você estivesse dizendo assim, eu não preciso abrir a lata, eu não preciso abrir o pote, eu não preciso abrir o recipiente, porque eu já sei o que tem dentro. Assim, você não quer fazer a experiência da proximidade, você não quer entender a realidade do outro, mas simplesmente você se fecha no conceito da informação que te passaram. E aí a gente deve se perguntar, será que nós temos proximidade? Somos de fato próximos uns dos outros? A gente pode chegar perto do outro e tocar a emoção, tocar o coração do outro? A gente sabe que a nossa pele tem várias camadas, né? E a pele, a parte mais externa, a epiderme. E às vezes a gente também tem relações epidérmicas, isto é, superficiais. Para superarmos esse preconceito, o julgamento para com o outro, é importante que a gente se torne próximo. Infelizmente, a maioria de nós não tem um relacionamento próximo, mas apenas epidérmico. A gente não aprofunda o conhecimento, nem a relação, e ela torna-se superficial e rápida. É um pouco a influência da sociedade também, dominada pelo relógio. Nós temos tantos compromissos, temos trânsito, temos trabalho, estudo, temos encontros, e tudo é rigorosamente cronometrado pelo tempo.
somos muitas vezes oprimidos pela ditadura do tempo presente, que nos rouba a sensibilidade e a delicadeza. Tudo é fast, tudo é rápido, e a gente também acaba não tendo tempo para nós, nem tendo tempo para os amigos, nem tendo tempo para sermos próximos. Mas devemos nos perguntar: qual o caminho para a construção de uma fraternidade sacerdotal? Como nós podemos colocar as bases de uma pastoral presbiteral? Antes de responder essa pergunta, é preciso também se perguntar o que pretendemos: direção ou mapa? Se optarmos pelo mapa, significa que priorizamos as diretrizes, os cronogramas, os eventos, a programação da pastoral para aquele ano. Isso não está errado, mas é uma visão. Mas se nos decidimos pela direção, isto é, isso nos levará a um processo de construção. Cada diocese, cada pastoral presbiteral, cada região de pastoral vai reconhecer as suas necessidades, os seus problemas, os seus desafios, e vai estabelecer também suas metas e o seu cronograma de ação. A gente vai perceber, então, que a pastoral presbiteral não é apenas elencar tópicos de ação, preparar atividades entre o clero, mas diminuir a distância entre os padres. Aí sim, aquela formação, aquele churrasco, aquele passeio vai agregar valor. Mas para que uma pastoral presbiteral? Há necessidade mesmo de uma pastoral? Será que não é mais uma pastoral para a gente se preocupar, para a gente se cansar? Bem, a pastoral presbiteral, ela deseja aumentar essa proximidade com o padre e, ao mesmo tempo, humanizar esse super-herói ferido e cuidar dele. E são muitas as feridas. A ferida da solidão, a ferida do cansaço, a ferida do sofrimento, a ferida da não aceitação. Tudo isso mostra a fragilidade que trazemos. Somos homens do tesouro, mas trazidos em vasos de argila. E eu lembro aqui de uma experiência que eu tive quando fiz um retiro em Itaici, aí onde o Fausto está, onde eu fiz uma parte de ateliê de meter a mão na massa, de pegar uma argila e começar a modelar. E eu comecei a modelar um coração, o Sagrado Coração de Jesus. E qual não foi minha surpresa que quando estava quase secando, a peça começou a trincar, começou a ficar com várias rachaduras, e aí eu estava tentando alisar, colocava água e molhava a peça para poder tentar modelar de novo e tirar aquelas rachaduras. E aí a professora, a assessora, chegou perto de mim e disse assim: padre, para com isso. Aí eu, o que aconteceu? O senhor está tirando aquilo que é próprio dessa peça. Essas rachaduras acontecem também na nossa vida. Elas fazem parte da nossa vida. Não há como esconder. Elas vão fazer parte da nossa história. Isso foi muito bonito porque eu entendi que certas rachaduras que eu passei e passo e ainda vou passar, elas fazem parte também do meu ser sacerdotal, do meu ser frágil. Mas isso não tira a minha identidade sacerdotal, não machuca a identidade do Cristo Bom Pastor. Para favorecermos essa pastoral presbiteral efetiva, para a gente construir essa fraternidade sacerdotal, será necessário que a gente se dispa de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de encobrimento, de camuflagem. Não podemos mais fingir que não existem problemas. Não podemos mais deixá-los passar. Porque se camuflamos os problemas, eles tendem a voltar. Não dá mais para serem colocadas coisas para debaixo do tapete da igreja e achar que está tudo bom, que está tudo certo. Não está. No ano passado,
Só no ano passado, 12 dos nossos irmãos vieram a óbito por suicídio. 1 por mês. A gente não pode fingir que a gente não está vendo isso, que a gente não está vendo que alguma coisa tem que ser feita. Mas não se pode mais trabalhar os sintomas sem esquecer as causas. Não é simplesmente trocar de paróquia, trocar de função, mas ajudar o irmão na reconstrução do seu ser. A outra coisa que a gente precisa modificar para um estabelecimento de uma pastoral presbiteral sadia é a retirada da ideia de um Deus punitivo, a ideia de uma igreja punitiva, de um bispo punitivo, a ideia de um papa punitivo. Nós precisamos reelaborar esses conceitos e conteúdos. Quando um irmão cair ou errar, não é para se jogar, não é para jogá-lo fora, não é para dizer que ele não presta mais, mas perceber que ele foi frágil e tomá-lo e tentar levantá-lo, redimi-lo, ajudá-lo no processo de cura. Assim como Deus acolhe, perdoa, salva e cura a todos nós. Então nós precisamos também mudar o modo como nós pensamos Deus, porque também é o modo como nós exercemos a caridade junto do clero. Somos discípulos do Deus justiceiro ou do Deus amor. Nós somos também aqueles que metralham os outros, que querem colocar os outros no paredão. São muitos os padres. Quem é o homem por trás dessa veste? É o homem como todo homem. Todos os bispos sabem exatamente que quando um padre está sendo ordenado, quem está ali recebendo o sacramento da ordem é um ser humano. Não tem um santo ali ordenado. Não tem ali um ser irrepreensível. Não tem ali um anjo sendo coroado, sendo vestido de paramentos. Não, ali tem um homem com suas falhas, com seus defeitos, mas também com suas virtudes, com seus talentos. A gente pode esperar tudo dessa pessoa, coisas boas e coisas ruins. A igreja não pode apenas colher os frutos bons e, quando aparecerem os frutos azedos e até os frutos podres, simplesmente dizer que essa árvore não presta mais para o seu jardim. Vamos cortá-la e vamos jogá-la fora. Não. É necessário a pedagogia de Jesus. É necessário adubar, cavar fundo em torno, insistir nessa árvore, adubar novamente e esperar que os frutos apareçam. Mas é necessário também dizer que deve haver ali o casamento de dois interesses: o interesse de quem está sendo ajudado e o interesse de quem está ajudando. Não basta que um queira. Se o padre não quer ser ajudado, ou se a igreja não quer ajudar, então vai dar ruim esse casamento. Os interesses precisam ser comuns. Se eu entrei nessa instituição, a igreja, eu também preciso estar acolhendo as normas que ela propõe. Mas também, da mesma forma como essa igreja me acolheu, ela vai acolher um padre, um homem que não é perfeito, que tem suas dificuldades e suas imperfeições. Neste tempo de pandemia, cada um reagiu de uma forma desafiadora a esse momento difícil de doença, de morte. E isso também mexeu com a nossa pastoral presbiteral. Assim como os leigos, nós tivemos perdas, medos, enfrentamentos, solidões, cansaços. Sem querer esvaziar o tema ou apontar de forma definitiva a questão ou atribuir rótulos, que eu mesmo disse que a gente não pode colocar, eu gostaria de apresentar 4 realidades sacerdotais desse pós-pandemia e que pode também nos ajudar a trabalhar com os padres na nossa pastoral. O primeiro tipo é aquele padre que nada mudou para ele. A pandemia veio com a sua realidade avassaladora e seus desafios pastorais, mas esse padre continuou na mesma. Ele quer continuar a fazer a sua pastoral do mesmo modo e não consegue se realinhar com as novas perspectivas
tentando, sem sucesso, utilizar os mesmos métodos, a mesma linguagem. Esse padre não conseguiu se atualizar quanto às novas necessidades e ainda espera que tudo volte ao que era antes. Padre Sardinha? Oi. Um minuto. O nosso bispo referencial do Regional Sul 1, Dom Vicente, acabou de entrar na sala. Muito bem. Boa noite para todos. É só para saudar, cumprimentar vocês todos, queridos presbíteros. Estou aqui em Itaici, participando da Assembleia dos Bispos do Regional. Muito obrigado, Padre Elismar Sardinha, falando sobre organização, né, dos presbíteros, de forma que o Fausto também está aqui conosco, mas também está na videoconferência. Muito bom. Muito obrigado. Bom aproveito e que Deus abençoe a todos. Vamos trabalhar cada vez mais para promover a vida integral, a saúde integral dos nossos presbíteros. Contem comigo. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, Padre Arcemar, pela sua colaboração. E o Padre também, Giovanês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Dom Vicente. Muito obrigado, Dom Vicente, pela sua presença paterna. Obrigado. Padre Jorge também. Todos vocês. Obrigado, obrigado. Bem, meus Pode irmãos, continuar. o segundo tipo de padre é aquele que está super animado pelo retorno das atividades presenciais, ele está cheio de ideias, ele voltou cheio de gás, desenvolveu suas redes sociais, seu modo de evangelizar está contemporâneo, ele está contente com os resultados do seu trabalho, da reciprocidade do povo, brota nele a vontade de fazer tudo o que ele não fez antes na sua vocação, na sua paróquia, no seu ofício, mas tem um problema. Ele tem medo de que esse seu grande entusiasmo não perdure muito tempo. Ele tem medo de voltar à mesmice, ou ele tem medo de ser julgado também pelos seus amigos. Um terceiro caso é o padre que está com medo. Ele ainda tem medo de regressar a todas as suas atividades, ele está desanimado, ele não se sente bem, nem à vontade com as suas atividades ainda nesse momento de retorno. Ele esteve numa redoma nesses meses, nesses 2 anos, e tudo isso lhe causou um estresse emocional imenso. Agora ele precisa enfrentar uma pastoral áspera, encontrar com pessoas que até lhe fizeram sofrer e tentar trazer as pessoas de volta para a igreja, que é algo muito difícil também, que está acontecendo hoje em dia. O medo tem paralisado esse padre. Ele não quer voltar aos problemas. Ele sabe o que fazer pastoralmente, mas ele não sabe se vai ter êxito. As coletas da sua igreja ainda não voltaram, o dízimo ainda não voltou, as contas continuam a subir, tudo isso incomoda a esse padre. E ele está certo de que ele não vai conseguir sozinho vencer essa crise. E é isso que dificulta a sua vida nesse momento. O quarto tipo desta realidade é o padre que está realmente já doente. Emerge dessa pandemia um padre completamente machucado, desestruturado psicologicamente e até fisicamente. Ele está devastado, ele está acima do peso, ele está emocionalmente machucado, ele ou emagreceu também muito, pode ser, ele desenvolveu algumas síndromes, ele teve crises de pânico, de ansiedade, ele passou talvez por um quadro de depressão, talvez ele deva até mesmo ter tentado suicídio, ou teve pensamentos suicidas, ou pensamentos de morte. É um padre que está bastante fragilizado e que chegou até a duvidar da presença de Deus ou duvidou da bondade do Senhor. Esse padre se sente extremamente solitário, abandonado, esquecido, sem forças para nada. Ele não quer também fazer fraternidade, ele não quer voltar aos grupos, ele não quer ser encontrado, ele está prostrado, não se sente nem amado
e também nem valorizado. Realmente, ele precisa de uma ajuda terapêutica e pastoral bastante enfática. E a nossa pastoral presbiteral, que trabalho vai ser feito para esses padres, para essas novas realidades sacerdotais que emergem da pandemia? Bem, como falamos anteriormente, não se trata apenas de desenvolver projetos, mas caberá à pastoral promover espaços de fraternidade e partilha, diminuindo as distâncias e as diferenças. A amizade, o querer bem, a disponibilidade para ajudar ao outro devem ser os motes dessa nossa pastoral. E quem faz parte dela? Todos os presbíteros com seus bispos. Não é uma obra de grupo, nem uma iniciativa que deve brotar somente da equipe da pastoral. Mas quais seriam as atividades da pastoral presbiteral? O que a gente pode apresentar para algumas motivações nossas? Bem, além de promover o cuidado, tanto pessoal quanto como presbitério, a pastoral presbiteral poderá desenvolver atividades de estudo, de oração, de lazer, de esportes. O curso da Congregação para o Clero apresentou que essas atividades deverão ser feitas na medida do possível por faixas etárias, respeitando a pedagogia das idades. Aqui em Niterói, por exemplo, a gente desenvolveu o recolhimento quaresmal para presbíteros, oficinas diversas, passeio anual do clero e o curso anual de atualização, além dos já tradicionais dias de oração e santificação e também o retiro do clero. Experiências de grupos de convívio também são bastante importantes. Por exemplo, há a experiência diocesana de uma missa mensal daqueles que participam da renovação carismática. Eles fazem a missa votiva do Espírito Santo. Tem outros que participam do movimento Focolares e fazem também um encontro mensal de partilha da palavra de vida. Então, a experiência com espiritualidades é muito importante. Ajuda também o padre, principalmente se ele é diocesano e não membro de um instituto de vida apostólica ou uma sociedade de vida consagrada. Existem, por exemplo, o encontro de palavra de vida dos Focolares, que eu citei, existe o Círculo do Opus Dei, existe o encontro de espiritualidade sacerdotal Jesus Caritas, de Charles de Foucault, existe a missa votiva do Espírito Santo, existem grupos de partilha, e tudo isso é muito importante. A gente pode também falar que existe um programa de estudos. Existe um programa de estudos, um programa de oração e espiritualidade e um programa de lazer e esporte que podem ser desenvolvidos na organização da pastoral presbiteral. Vamos falar um pouquinho, então, desse programa de estudos. Eles podem ser tanto filosóficos, teológicos, como campos gerais. Inúmeros documentos da Igreja têm nos apresentado a importância da atualização, da formação permanente. Não é algo apenas para completar a formação básica recebida no seminário, mas é um tempo propício para aprofundar temas relevantes à nossa vocação e para aprender novos caminhos de evangelização. Só que tudo isso deve ser estruturado segundo uma consulta ao clero. A gente vê que, na prática, se é algo que vem simplesmente do bispo para os presbíteros, não dá muito certo. Então, seria necessário uma pesquisa entre o clero dos temas que poderiam ser desenvolvidos, e aí sim, a partir desses temas colhidos entre os padres, se desenvolveriam esses programas de estudos, tanto filosóficos, teológicos, ou como campos gerais. O segundo bloco é da programação de oração. Esse programa de oração e de espiritualidade, ele é importantíssimo também, porque nós, padres, estamos imersos na civilização do ruído e podemos acabar nos esquecendo da identidade essencial de sermos seres contemplativos. Apesar de diocesanos ou de institutos de vida apostólica, nós somos homens que precisam de um tempo dedicado para a escuta de Deus e para o silêncio. E aí nós podemos, claro,
desenvolver retiro canônico, peregrinações, romarias, encontros oracionais, encontros de partilha da palavra, e tudo isso pode ser organizado tanto a nível diocesano, ou pode ser a nível de região pastoral, vicariato, ou livremente entre os padres. Então, vamos supor que alguns padres já têm uma amizade. Então, eles podem também já fazer esse programa de oração conjuntamente. Não há necessidade também de esperar que a pastoral presbiteral possa suscitar isso no meio deles. O terceiro bloco é o do programa de lazer e esporte. Faz parte da nossa vida saudável momentos de oásis, em que paramos as atividades do cotidiano para descansar. Fazer experiência do convívio comunitário, descobrir a beleza e penetrar num tempo fora do tempo, onde podemos praticar o autocuidado e sermos também mais gentis conosco. Uma coisa bem interessante que o meu psicólogo falou numa das primeiras sessões que eu participei, ele dizia assim: Elcimar, seja mais gentil com você. Você é muito rigoroso consigo mesmo, você é muito exigente consigo mesmo. E eu dizia para ele: olha, mas isso faz parte da minha vocação, do meu ofício. Eu fui formado assim, para exigir de mim e dos outros. Mas ele disse: não dá para ser assim o tempo todo, seja mais gentil com você. E aí eu lembro de uma apoftegma também dos padres do deserto, que dizia, uma apoftegma dizia assim: um arco muito retesado, ele se quebra. Então a gente precisa ser também mais maleável. E esse momento do lazer, do esporte, do encontro, da saída, isso nos dá esse relaxamento lícito, propício. Então, viagem, passeio, confraternizações mensais, pelo Dia do Padre, esportes gerais, confraternização do final do ano, tudo isso pode ser organizado tanto pela diocese, quanto pela região pastoral, ou pelo grupo de padres amigos. Eu já estou quase terminando a nossa apresentação, e eu não posso deixar de lado a presença de Nossa Senhora. A presença de Maria na vida dos presbíteros é, claro, imprescindível. A Virgem Maria é sinal e modelo da nossa vida de consagração. Sinal que nos aponta a Cristo, seu Filho, e é modelo de entrega, de obediência, atenção à voz de Deus. Mas, sobretudo, Nossa Senhora nos apresenta duas coisas. Primeiro, ela nos torna pessoas, homens, mais gentis, mais amáveis, mais sensíveis. A gente também aprendeu a ser machão, né? O padre pesado, com a mão pesada, o padre que fala grosso, o padre que dá ordens, o padre que tem que ser a todo momento alguém forte, à frente de todos. Mas nós também precisamos dessa maleabilidade, precisamos da ternura, precisamos de uma igreja mais terna, mais mãe, e Nossa Senhora nos ajuda a encontrar essa medida. E a segunda coisa que Nossa Senhora nos ajuda é lidar também com as mulheres, né? A gente sabe que na igreja, a maior parte da massa que trabalha nas nossas igrejas, talvez 80%, vamos dizer, são mulheres. E muitas vezes também os problemas são com elas, né? E a gente precisa lidar com essas mulheres, lidar com as dificuldades delas também, lidar com o humor delas e também lidar com a beleza feminina, lidar com o sexo feminino de uma maneira muito equilibrada, bela, próxima, não ter medo também das mulheres. E Nossa Senhora certamente nos ajuda, contribui para esse momento. Bem, eu quero agradecer aqui a Dom Vicente, mais uma vez, o bispo referencial da Pastoral Presbiteral no Sul 1, agradecer ao Padre Fausto, agradecer ao Padre Giovanês e o grupo de trabalho, o grupo de presbíteros, de apoio aos presbíteros que eles têm, agradecer a você que me escutou, você que participou dessa formação, e estou deixando aí os meus contatos, onde a gente pode trocar informações sobre a pastoral presbiteral, onde a gente pode também se falar, onde a gente pode bater mais papo
e a gente pode também fazer trabalhos conjuntos, tá bom? Então, agora eu vou deixar a palavra aberta para a gente conversar. Queremos agradecer a fala aqui do nosso querido Elcimar Sardinha, né? Aí então, por toda a sua vasta experiência com a pastoral presbiteral, o seu grande trabalho, com certeza, tanto no Encontro Nacional dos Presbíteros, aliás, na Pastoral Nacional dos Presbíteros, como também na sua pastoral local. E a gente sabe desse grande, imenso trabalho que né, esse trabalho com o clero, que tem as suas dificuldades, mas com certeza é um trabalho necessário. Então, muito obrigado, Padre Elcimar, pela sua partilha, aí, pela sua colocação, né, com certeza vai nos ajudar muito aí nesse trabalho. E quem dera podermos conquistar tantos outros também para ser pastoral presbiteral, que não seja só de um grupo, como você mesmo falou, mas também que cada um se sinta pastoral presbiteral, né? Que esse cuidado com o clero, cuidado com os nossos irmãos, uns com os outros. Mas a gente deixa a palavra aberta para quem gostaria de fazer algum comentário, quiser fazer também alguma pergunta, pode se matar aqui. Apresentar também experiência, né? Apresentar experiência já na Isso. sua diocese, no seu grupo, na sua congregação. É bem interessante para a gente trocar aí essas informações. Isso. Então, temos aqui o Padre Ivanildo, que levantou a mão. Pode falar, Padre Ivanildo. Padre Elcimar, eu gostaria de ter uma noção um pouco, aquele questionário que foi encaminhado ao nosso clero para responder uma pesquisa que foi elaborada aí pela CNBB, esse questionário vai retornar aos padres, de que modo, como será essa avaliação, que tipo de consideração será feito sobre o seu conteúdo, sobre as questões que foram elaboradas e as respostas dadas por cada presbítero. Porque eu achei assim um questionário bastante cheio de provocações. Desafiador no sentido de ser sincero no responder cada padre, né? Então, acho que precisamos ter também um retorno desse conteúdo. Não sei se você tem alguma informação, como isso vai estar procedendo. Padre Ivanildo, muito obrigado aí por essa pergunta, bem interessante. Eu sentei do lado do Dr. William Castilho, que fez essa pesquisa, organizou essa pesquisa com Dom Valmor, com a CNBB. Sentei do lado dele na mesa lá no NP, e ele perguntava assim, os padres entenderam a proposta? O senhor acha que eles vão responder? E eu falei no ouvido dele, assim, doutor William, nós já respondemos 2 tipos de questionários, pelo menos eu, na minha vida de padre, 21 anos, já respondi 2 questionários assim, feitos também vindos da CNBB e vindos de fora, e a gente não recebeu esse retorno exato. Tem muitos padres que têm receio de responder ou que isso não vai dar em nada. E ele tomou a palavra e falou para toda a nossa assembleia lá, olha, esse é um trabalho rigoroso, científico, importante, que vai sim, vai ter uma resposta. Então, a necessidade primeira foi dar uma resposta às dificuldades e problemas psíquicos do clero, principalmente a todos os leigos, leigas e padres e bispos que perguntavam o que está sendo feito pela saúde mental dos nossos padres e dos nossos bispos. Estamos vendo aí o suicídio aumentar no clero, nada vai ser feito. Então, essa pesquisa, ela brota primeiramente para fazer essa sondagem. O Dr. William Castilho disse, então, que, feita essa pesquisa, vai ser feito depois um trabalho em cima dessas respostas. Nós vamos receber essa resposta, esse conteúdo, em forma de planejamento para a pastoral presbiteral no Brasil inteiro e propostas e motivações para a saúde mental, não apenas dos padres, mas também dos bispos. Então, a gente espera que realmente essa pesquisa ganhe vida na nossa vida.
Padre Fausto, pode falar? Microfone. Microfone, Padre Fausto. Sim. Padre Elcimar, segundo também o que nós ouvimos ali, né, já numa reunião anterior da CNP e ali também no NP, que a proposta, e nós vimos também, como o padre agora também perguntou, a questão também parece que é um pouquinho mais ampla do que só a psíquica, né, questão psíquica, mas tudo envolve, né, o psique, né, da gente, quando fala ali também dos cuidados, o cuidado integral da saúde, né, o lazer. Você falou agora, a proposta simples, você pôs uma proposta pastoral presbiteral simples, a fraternidade, o lazer, a confiança, a amizade, coisas simples, né, sem muita planejar mais outra estrutura, estrutural. Mas lá o questionário, a gente respondendo lá, visava, parece que isso, outras informações também, parecia lá, falava do lazer, falava dos cuidados, cuidado integral da saúde, a questão da leitura, sei lá, toda essa questão global da vida da gente, né, não só como padre, mas como qualquer outra pessoa, né, pessoa humana, homem e pessoa humana, de realização, né, em termos de realização. E agora, de fato, foi bom que o padre Elcimar estava ali do lado do Castilho ali para colocar essa questão para ele, como o padre também está colocando aí. Vai retornar para nós, né? Vai retornar? Eu acho que nós temos que insistir, né? Agora também, né, padre Elcimar, a nova diretoria da CNP, cabe a essa diretoria aí de fazer uma cobrança também, né, do projeto, não é isso? Do resultado do projeto. Uhum. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí, Padre Elcimar, no começo falou aí que a pastoral presbiteral é uma pastoral que ainda não decolou, né? Mas por que você acredita que é uma pastoral que não decolou? Falta de interesse dos padres em participar, em ser pastoral presbiteral? O que fazer para decolar? Então, Padre Giovanês, eu coloquei até ali o iniciozinho dessa minha questão. Quando a pastoral presbiteral ela começa de cima para baixo, o bispo quer e coloca já uma organização fechada, não dá certo. Os padres se sentem pressionados, é como se fosse você colocar esquematicamente alguma coisa que deveria ser um pouco mais livre, deveria ser um pouco mais afável, deveria brotar de uma maneira muito mais dinâmica entre os padres, ela acaba sendo mais uma imposição, mais uma coisa para ser feita, né? Mas também, quando ela acontece somente do grupo de padres, sem o apoio do bispo, também já fica aquela coisa ruim, dizendo assim, aqueles padres sempre querem fazer alguma coisa fora do nosso esquema diocesano, fora da nossa ação pastoral, fora da nossa pastoral de conjunto. Então, eu acho que o grande tropeço para algumas dioceses dessa pastoral que não decola é exatamente esse problema, quando vem só pelo bispo ou quando vem só do grupo de padres. Agora, quando o bispo acolhe, ele quer, e também os padres acolhem, quando há esse casamento perfeito, quando há essa ajuda, então essa pastoral começa a acontecer. Tem o apoio do bispo e tem o viço, a vontade dos padres de fazerem a pastoral para eles mesmos. Eu acho que esse é uma grande barreira que tem que ser rompida. Padre Ivanildo levantou a mão. Padre Elcimar, desculpa a minha colocação que eu vou fazer agora, mas eu tenho uma leve impressão que essa pastoral presbiteral, ela teria necessariamente que iniciar conosco. Por quê?
é justamente a falta de diálogo, a falta de convivência, a falta de companheirismo, a ausência dos padres na sua própria relação com os demais, que está gerando essa angústia, toda essa dificuldade. E nós não conseguimos, às vezes, perceber o que é a dor do outro, o sofrimento do outro, porque não temos tempo para visita, para estar junto, para conversar. Parece que a pandemia ela despertou no clero aquilo que eu acho que é muito ruim, o isolamento. E muitos padres se isolou de tal modo que cada um sofre sozinho. E hoje, o que me preocupa mais é a identidade do presbítero, a sua missão dentro da igreja, se ela não está ligada ou se ela não corresponde a um produzir financeiro, não é boa. Então, quer dizer, o padre ele não é competente, muitas vezes, ele deixa de ser um bom padre porque ele não arrecada, num período de pandemia. Olha onde que nós chegamos. Quer dizer, a questão financeira começa a nos fazer enxergar um padre cansado, um padre esgotado, um padre que se vê apenas como um funcionário, um operário que tem que produzir recurso, tem que pagar as contas, tem que ser competente. Quer dizer, ser competente não é o evangelizar em si a preocupação, mas é o resultado financeiro. E num período de crise em que o povo é pobre, tem dificuldade, eu acho que é um absurdo nós queremos dos padres criatividade para arrancar dinheiro do povo, sendo que o povo está sofrendo dentro dessa pandemia. Então, nós vamos hoje, por exemplo, colher, de uma certa forma, vamos ter uma grande responsabilidade de acolher os resultados dessa pandemia, porque nós vimos a pandemia apenas no aspecto do fechamento, do isolamento. Agora nós vamos ter o resultado da pandemia, que é o desempregado, que é aquelas pessoas que não vão retornar ao mercado, não vão ter condições de vida digna. E como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos dar uma resposta para essas pessoas? Quer dizer, uma igreja que se isola, uma igreja que não se posiciona dentro daquilo que é também a cidadania, que é a política, que é a realidade social, me perdoe, como que ela pode ser uma igreja encarnada na realidade do povo? Como esse padre responde, de fato, ao chamado, à missão que lhe foi confiada? E eu fico aí angustiado com essa questão da fraternidade presbiteral, porque ela não pode ser, de imediato, uma parceria, um companheirismo com o bispo, porque é um sofrimento nosso. Eu acho que nós temos primeiro que nos identificar, temos primeiro que nos reconhecer, primeiro nos localizar dentro desse projeto, dentro dessa pastoral, para depois ser uma voz junto com o bispo, para tentar ver o que é melhor, o que precisa mudar, o que precisa ser edificado dentro dessa relação presbiteral e dentro dessa relação do presbitério com o bispo. Minha posição. Eu queria, antes do padre Elcimar comentar, eu queria juntar logo essa pergunta, acho que tem muito a ver com o que o padre Ivanildo falou, que está aqui nas mensagens, que diz o padre Gabriel, que ele diz: até que ponto o lado financeiro das nossas paróquias, as dívidas, a manutenção das estruturas, as dificuldades de administração econômica afeta a pastoral presbiteral e a fraternidade presbiteral. Acho que tem um pouco a ver com o que ele falou, aí a gente coloca nas mãos aqui do padre Elcimar. Verdade, padre Ivanildo. Por isso que eu falei que é mais uma questão de acolhida do bispo, mas essa pastoral ela começa lá conosco. Foi o início da minha apresentação, inclusive. Eu fazia a pergunta: nós somos próximos ou não? Né? Coloquei a pele lá. Nós somos epidérmicos? Nós somos superficiais? A gente está indo conhecer esse padre? Ou a gente está rotulando ele? A gente está se deixando levar por aqueles ditos populares: quem se mistura com porco, farelo come, onde a fumaça, fogo. Então, quer dizer, primeira necessidade nossa é retirar esses preconceitos. A gente fazer uma tábula rasa, a gente olhar para o outro como um ser humano, como eu.
como alguém que tem a vocação como eu, como alguém que é barro também como eu. Então, a gente começar a se aproximar. A pastoral presbiteral começa exatamente aí, nessa proximidade, nessa amizade, nesse cuidar do outro, prestar atenção no outro. E esse problema da pandemia, esse isolamento que o senhor falou, ele é um dos grandes desafios. Como eu falei, aquele padre que estava doente lá, padre que está com medo, ele não quer, às vezes, aquela visita, ele não quer mais ir àquele grupo, ele se sente também não entendido nas suas dificuldades. E quantas vezes acontece essa dificuldade aí que vocês estão falando e que a gente percebe de entender o padre, de interpretar o padre como apenas o administrador. E tem que ser um bom administrador, tem que render, tem que ser aquele que vai fazer com que todas as contas sejam pagas, com que todos os funcionários estejam em dia e tudo mais. Essa também é uma grande exigência para todos nós e tem trazido um estresse emocional e físico, cansaço imenso. Tem acontecido, pelo menos na minha diocese, não sei na diocese de vocês, vários padres que não estão conseguindo lidar com essa situação de serem exigidos demais na parte administrativa. E o que acontece? Eles são retirados da paróquia, sofrem com isso e não voltam mais a serem párocos, nem administradores paroquiais. Então, a gente está com um número imenso de vigários paroquiais, mas de vigários que estão com baixa autoestima, porque eles dizem assim, eu fui pároco e agora eu sou vigário porque eu não administrei bem a paróquia. E aí nós estamos lidando com padres que estão feridos no seu emocional, que foram colocados rejeitados, e que muitas vezes, também pelo próprio clero, é taxado. Ah, aquele dali roubou a paróquia, aquele dali fez merda, desculpa a expressão, aquele dali fez isso, fez aquilo, aquele dali... Como a gente precisa mudar, né? Essa é uma questão dificílima, que a gente precisa muita conversa, muita compaixão. Padre Jorge, depois o movimento sacerdotal. Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta exatamente, mas aproveitar este momento para chamar atenção para aquilo que eu escrevi no chat. O pessoal pergunta sobre a gravação, querem o link, querem depois ter esse material. Se não passarem um contato, um e-mail, por exemplo, depois eu não tenho como enviar isso, né? Porque as pessoas são de vários lugares diferentes. Então, eu já percebi que alguns escreveram um e-mail ali no chat, eu estou salvando esses e-mails para depois poder mandar o link da gravação. E postei também no chat o link da gravação, infelizmente foi apenas de uma parte, da primeira live que nós fizemos sobre a prevenção ao suicídio, pelo padre Elício Vale. O material é muito bom, apesar de não ser completo. Está disponível no Drive, então no YouTube, tem o link aí no chat. Passo para outro. Movimento sacerdotal, padre, é presente, por favor. Eu sou o padre André, aqui da Diocese de Osasco, do Movimento de Focolares. Uma pequena experiência, meu colega tinha na diocese um padre muito tímido, que tinha contato com ninguém. Ele tentou de amar Jesus no irmão, e foi visitar ele. Naquele ano, foi o único padre que visitou ele na paróquia. Ele mostrou que tinha novos bancos na igreja. Muito feliz, mostrou os bancos. Metade, porque não tinha dinheiro para comprar tudo de uma vez. E depois, 3 meses, ou 1 ano talvez, tinha encontro do clero, ele ficou muito tímido de um lado, em um certo momento ele se aproximou daquele colega e disse, os outros metades dos bancos também chegaram. E foi o único contato que ele tinha com todo o clero. Então,
simplesmente fazer contato, se aproximar um do outro, fazer-se próximo. Obrigado. Obrigado, Padre André, por essa sua partilha. Eu lembro aqui também de uma coisa que aconteceu comigo quando eu assumi a primeira paróquia como administrador paroquial. Eu tinha apenas 27 anos e não sabia nada de administração. É difícil a gente fazer na prática, né? E eu estava tendo dificuldade para pagar as contas da paróquia e tudo mais. E um padre mais velho percebeu que eu estava com alguma dificuldade, ele foi lá e se ofereceu para ajudar, para me ensinar, e enquanto ele me ensinava, a paróquia dele ajudou a minha paróquia financeiramente a pagar as contas. Eu nunca esqueço isso. Esse padre está vivo até hoje, é um padre polonês, está velhinho, e como aquele exemplo sacerdotal me ajudou a agradecer, a perceber que tem padres assim que são muito próximos e querem o bem uns dos outros. Então, eu sou muito grato por aquele padre mais experiente que me ajudou no início da minha vida sacerdotal. Padre João Oliveira, que levantou a mão. Padre João Oliveira, seu microfone está desligado. Padre João Oliveira e Padre Ivanildo levantaram a mão. João Oliveira, o seu microfone está desligado. O padre Ivanildo pode falar, então, enquanto ele... Padre Elcimar, como nós estamos tratando dessa fraternidade, dessa pastoral presbiteral, me veio aqui na mente alguns desafios que nós temos enfrentado aqui na diocese, e acredito que muitas dioceses enfrentam também, que é a questão do seminário. Os nossos seminaristas, eles não têm assegurado um plano de saúde que dá a eles a proteção mínima necessária quando eles são retirados de suas famílias para fazer um tratamento no caso de uma necessidade urgente. E daqui a pouco eles vão ser ordenados e nós vamos abraçá-los como irmãozinhos. Como se toda a história de vida que esses jovens passaram, enfrentaram, não fosse importante. Então, eu me preocupo, a minha preocupação aqui também é em partilhar isso com vocês, porque eu vejo que há uma indiferença muito grande por parte dos presbíteros com aqueles que estão no processo, como se eles não tivessem passado por isso. Tanto a questão do plano de saúde, que é uma preocupação, como também a questão do INSS. O menino fica lá 8 anos, 7, 8 anos dentro de um processo formativo, e não foi recolhido nem sobre um salário para que não prejudique o processo dele adquirir futuramente um direito mínimo de uma aposentadoria para o seu sustento. Aí entra também a minha pergunta, será que não seria interessante, Elcimar, é um desafio para ti, você pensar alguns questionamentos, algumas questões sérias, importantes, que possa nos ajudar nas dioceses a fazer essa reflexão, fazer esse diálogo, e depois, quem sabe, dessa reflexão, fazer novamente aí uma live, onde a gente pudesse fazer uma conclusão dessas discussões, desse diálogo realizado nos presbitérios das nossas dioceses, a respeito de temas importantes sobre a pastoral presbiteral, e, ao mesmo tempo, nos ajudar no sentido de fazer entender por que a participação do nosso presbitério é tão pequena. Hoje nós tivemos aqui, eu estava olhando, 52, mais ou menos, participantes. Só se eu me enganei aqui na visualização das pessoas que foram entrando. Ou seja, um tema tão importante, tão sério, e não foi assim, parece,
compreendido por todas as dioceses no sentido de participar. Alguém de cada diocese, pelo menos, fala assim, não, eu vou participar, vou dar minha contribuição, vou refletir, dialogar com os irmãos, para, quem sabe, a gente começar um trabalho conosco dentro da nossa diocese. Então, meu desafio para você seria isso, se você pudesse fazer um questionário, elaborar um projeto, o que nós precisaríamos estar discutindo, debatendo, conversando, para fazer acontecer, de fato, essa fraternidade presbiteral. Obrigado, Padre Ivanildo. Está anotado aqui. Isso está me dando trabalho, hein, rapaz? Então, Padre Ivanildo, nós somos aqui o grupo de apoio aos presbíteros da Regional Sul 1 aqui de São Paulo, e a gente tem um grupo também assim, de psicólogos e de padres que têm interesse em participar desse grupo, que reúne aqui as dioceses de todo o estado de São Paulo, e sob a orientação de Dom Vicente, né? Normalmente a gente se reúne em Jundiaí, e a gente senta e tenta pensar estratégias aí de auxílio e ajuda aos presbíteros, né? E a gente conta também com essas sugestões todas para que a gente possa realizar e fazer algum tipo de atividade. Nós já temos aí uma ferramenta que a gente está tentando ainda alimentar com informações, que é de ajuda aos presbíteros, as lives que a gente está aqui trazendo, inclusive temos mais uma live ainda para encerrar esse semestre, que é no dia 22 de junho, sobre ansiedade e depressão no clero, com o padre José Carlos, da Diocese de Mariana. E a gente vai deixar aí o link também, e o convite para vocês informarem também a outros colegas do presbitério. E a gente viu também que não é algo mais restrito só aqui a São Paulo, então a gente tem pessoas do Brasil inteiro, e que bom que temos. Então, a gente também está anotando aqui essas sugestões, aí a gente conversa também com o Padre Elcimar, com certeza. Messias? Padre Messias, da Diocese de São José dos Campos, cidade de Jacareí. Então, tivemos uma formação do clero esta semana passada, e eu coloquei a questão por exemplo, questão administrativa, uma formação muito deficitária no seminário, né? Se é que a gente teve. No nosso caso, a gente chega para assumir uma paróquia muito despreparado. Eu estava analisando, por exemplo, a síndrome de burnout. Eu acredito que, em grande parte, essa pressão cresce sobre nós à medida que a gente não é capacitado para essa função. Tudo se torna muito mais complexo. E aí eu colocava essa questão, né, de repensar a formação do clero também, dos seminaristas, né, para que haja esse cuidado. Queira ou não, a administração acaba passando pela mão da gente. Não só a administração financeira, mas a gestão de pessoas, a gestão de conflitos. E eu acredito que deveríamos trabalhar muito essa questão no seminário. Essa é a minha contribuição. Obrigado, Padre Messias. É interessante, Padre Messias, que a pastoral presbiteral, ela, como também já nos lembrou Padre Ivanildo, ela precisa começar no seminário, né? Não adianta a gente pensar pastoral presbiteral apenas a partir da ordenação sacerdotal. É alguma coisa que a gente precisa trabalhar já dentro do seminário, todas essas questões. A questão previdenciária, a questão administrativa, a questão formativa, enfim. Só que a gente precisa também dessa ponte com os reitores, e nem sempre é fácil, né? Então, não sei aí para vocês, mas às vezes fica aquele jogo de poder. Não, eu não me meto na sua paróquia, então você não se meta no meu seminário, né? Então, é um pouco complicado também a gente manter um diálogo afável, uma linha direta com os reitores. Me perdoem os reitores aqui presentes. Mais algum comentário de algum colega?
Teve um padre que escreveu no chat alguma coisa sobre Isso. remuneração do clero. Remuneração. Bom, coragem. Ele falou aqui alguma coisa sobre a questão da administrativa, né? De maneira geral, que a gente está comentando aqui. Sobre simplesmente remuneração, não. Mas, de repente, é uma temática também aí, dessas diferenças, muitas vezes, que acontece entre... Acho que o padre João Oliveira quer falar? Aqui estou. Senhores padres, é uma satisfação estar participando do vosso programa, assistindo e colaborando também. Uma das colocações que gostaria de fazer é com relação à fraternidade presbiteral, em primeiro lugar. Nós precisávamos nos aprender a amar mais. O clero não se ama, ele se suporta muitas vezes. E isso traz muita tristeza e certos distanciamento, né, de um irmão para com o outro, às vezes, dificultando e levando para o mundo do isolamento, né? A pessoa acaba se isolando, né? E isso faz com que, então, gere sofrimentos, tristezas, solidão e tudo mais. Então, eu acredito que duas coisas. O clero precisa aprender a se amar mais e a rezar muito mais também. O clero de oração é um clero firme na mão. Uma outra colocação que eu ajudava meu confrade, padre Ivanildo, nós temos essa questão dos seminaristas não terem os planos previdenciários, mas eu nunca vi um seminarista desamparado na diocese na questão de saúde, de partes medicamentosas, de assistência. Talvez ali para não ficar muito triste, né? Porque a gente não viu isso. Não tem, mas nunca teve ninguém desamparado totalmente pela questão da saúde, né? E um terceiro ponto que eu coloco, que também foi colocado para um dos nossos irmãos padres aí, é a questão da administração. Eu estudei em São Paulo, lá na Nossa Senhora da Assunção, na época, e lá eu fiz um curso de uma matéria durante 3 anos que se chama Administração Paroquial. Eu fiz 3 anos. Eu cheguei, ofereci na diocese, naquela época, há 20 anos atrás, disse que não precisava. Eu fui ao seminário há 2 anos atrás, ofereci gratuitamente essa matéria para dar, também diz que não precisava. Então, existe sim uma matéria que se chama Administração Paroquial. Eu fiz 3 anos, outros fizeram num ano só por causa do período de curso. Então, existe esta formação exclusiva para os futuros padres, que hoje já é PUC, mas na Pontifícia Faculdade Nossa Senhora da Assunção. Mas, enquanto clero diocesano, se nós não aprendermos a amar e aprender a rezar, a coisa vai estar bem difícil de caminhar. A pandemia desgramou muito na vida de todos e todos. Eu sou uma vítima dela, que passei por ela, e sei o resultado e as consequências. Então, se não tem oração, não tem comunhão. Infelizmente é isso. Então, agradeço aos meus confrades, meus irmãos sacerdotes que compartilharam até esse momento, porque eu estou com vocês desde o início, acompanhando e vou até o final. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, Padre Joãozinho. Obrigado, Padre Joãozinho, pela sua contribuição, pela sua presença aqui com a gente. Eu identifiquei aqui o comentário sobre a manutenção do clero, Padre Tamar,
Ele diz: a minha pergunta se refere à manutenção do clero, as paróquias continuarem a manter neste pós-pandemia, as exigências e até alguns luxos por parte de alguns irmãos presbíteros, né? Talvez essa aí não tenha tanta dificuldade quanto muitas outras tiveram. Tem o Padre Ivanildo, o Padre Ivonei. Nós temos uma experiência aqui na Diocese de autoajuda, que é o seguinte: a gente tem um fundo do clero, onde mensalmente todos são convidados a entregarem uma espécie de dízimo, que atualmente é de R$200. E essa contribuição, esse fundo do clero, não é mexida pela arquidiocese, é cuidada, mas não é mexida. E ela serve exatamente para esses momentos. Então, por exemplo, uma paróquia mais necessitada, ou uma quase paróquia, está em processo. Então, a côngrua do padre, do presbítero, se a paróquia não consegue pagar, é retirada do fundo do clero. Quando um padre vai fazer uma cirurgia e não está coberta pelo plano de saúde, então é tirado desse fundo do clero. Um padre vai fazer missão, vai ficar sem paróquia durante 3 meses. A ajuda de custo para ele lá na missão em Rondônia, que a gente tem uma igreja irmã, é retirada desse fundo do clero. Então, mal ou bem, tem dado certo. Então, essa é uma experiência interessante de partilha, tá? Mas nem todo mundo contribui, é verdade, vamos dizer a realidade, mas que a maioria contribui e ajuda bastante nessas situações, ajuda. Então, por exemplo, essa manutenção do clero. Nós tivemos que mudar o estatuto econômico do clero, porque havia padres que ganhavam muito pouco e padres que ganhavam muito. Então, enquanto tinha padres que ganhavam 1 salário mínimo, havia padres que ganhavam 5 salários mínimos. Então, houve uma adequação de piso e de teto e chegou-se, então, a um patamar para todos os padres da diocese. Então, em consciência agora, dentro do Estatuto do Clero, se deve receber aquilo igualmente, tanto para os padres vigários quanto os padres párocos. Há uma diferença salarial. Quando esse padre vai exercer um trabalho a mais na diocese, ele vai ser vigário geral, ele vai ser chanceler, ele vai ser vigário episcopal, ele vai ser vigário judicial, ele ganha meio salário a mais. Só que se pede que ele dê alguma coisa desse meio salário para o seminário São José. Então, se pede que ele dê uma contribuição desse a mais que ele está recebendo pelo ofício que está fazendo. Essa aqui é a nossa experiência de Niterói. Padre Ivanildo, Padre Ivonei. Eu gostaria só de fazer uma observação aí. Padre Joãozinho fez uma interpretação, acho que não foi muito feliz na forma do que eu quis transmitir. Então, peço desculpa ao nosso irmão presbítero aí também, mas tomar cuidado com o que a gente afirma. Eu coloquei aqui a necessidade de nós olharmos para o seminarista como aqueles que irão futuramente fazer parte da nossa fraternidade presbiteral. E olhar significa dar atenção como nós damos para nós mesmos. Todos os padres têm um plano de saúde executivo, quando fica doente vai internado, fica no melhor leito, fica no melhor local, com todos os cuidados, com toda a proteção, com tudo aquilo que precisa. A nossa diocese foi feliz pelo fato de perceber que muitos padres teriam sua subsistência apenas de 1 salário mínimo, porque era recolhido ainda pela paróquia o INSS dele. A diocese criou a Previdência do Clero, que hoje compensa no sentido de manter para os padres pelo menos um sustento digno de 3 salários mínimos após o período que ele completar aí, tanto a idade como a sua contribuição. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que olhar para o seminarista como aqueles que virão caminhar conosco. E se vai caminhar conosco, você pega um garoto que entra no seminário, ele já entra já com 20 e poucos anos, às vezes até mais maduro. Ou seja, não recolhe INSS. Se ele tiver que
ter um mínimo de uma assistência, de uma proteção por parte do governo, que é de um salário mínimo, hoje ele teria que ter 25 anos de contribuição para aposentar por idade. Nós temos que ter seriedade com isso. E se ele quiser, de fato, ter um benefício maior, mais digno, que além daquela que a paróquia paga para ele, para o padre, ele tem que complementar por conta. Eu acho que nada mais do que justo. Agora, o seminarista não ter nada é uma coisa preocupante, porque ele vai ficar 8 anos, 7, 8 anos lá no processo, sem falar do propedêutico. Ele saiu da casa dele, deixou de trabalhar, ou seja, é uma coisa que nós temos que olhar. Não se trata de ver só o padre. Às vezes nós temos aí tanto cuidado com essa questão de oração, a gente esquece de olhar para a realidade. A oração deve nos levar à ação. A oração deve nos levar a enxergar a realidade do irmão, seus sofrimentos, suas dificuldades. E viu, Joãozinho, com todo respeito, mas a gente acompanha a situação do nosso seminário. Nós tivemos o caso de um dos seminaristas nossos que tivesse um plano de saúde na diocese, estaria no Padre Albino. Não precisaria ter sido corrido lá para Jaci. E o menino corria risco de morte. Nós tivemos aqui um outro caso que está aí no Zupa, passando pelo Zupa, que não precisaria. Quer dizer, nós não estamos falando de um filho qualquer. É uma família que dispôs colocar seu filho num processo de formação para ser padre. É nossa responsabilidade oferecer o melhor. Se nós podemos garantir um plano de saúde com o mínimo que seja de proteção para eles, terem um tratamento digno na localidade aqui, na nossa diocese, melhor. Eu estou colocando aí uma questão que nós temos que pensar também como presbítero, não só em nós, pensarmos naqueles que virão. Eu acho que precisa tomar cuidado com as interpretações. Eu tenho aí visto muitos padres, muitos irmãos que, como foi dito aqui também, não querem assumir mais responsabilidade como paro por causa do peso que está sendo. As dificuldades financeiras, os desafios, que nós não estamos falando mais de uma realidade que nós tínhamos 4, 5 anos atrás. A pandemia, ela começou uma sequela, e ela vai deixar um processo para nós termos que pensarmos como resgatar essa condição mínima digna do nosso povo para eles sobreviverem. Quer dizer, não se trata simplesmente, acabou a pandemia, tá? E os desempregos que surgiram? Pessoas que não vão conseguir mais entrar no mercado porque não estão qualificadas, não têm os recursos, não têm as condições mínimas. Nós estamos falando aí de uma população, no mínimo 20% da população vai sofrer uma situação de miséria, vai ficar totalmente desprovida, dependendo da nossa igreja, dependendo da caridade, da nossa fraternidade para sobreviver. Eu acho que isso tudo tem que entrar também na discussão do que é uma fraternidade presbiteral. Para que ela serve? É só para se reunir? Para ser grupinho? Para se aconchegar, para se abraçar, para se apoiar? Eu acho que temos que ter um cuidado. Quer dizer, essa fraternidade ela tem que ser um abraçar da igreja, não só os padres entre si, mas os padres com o seu povo, e junto em comunhão com o bispo depois. Eu acho que é todo um processo que tem que acontecer. Não pode ficar isolado no padre, mas também não pode ser ignorado o povo, porque é quem nos dá o nosso sustento, garante as nossas condições de vida. Padre Burti, acho que é isso, e nós estamos chegando aqui já ao finalzinho, estamos ultrapassando um pouquinho. Sou Padre Ivonei, da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Está ouvindo? Sim, sim. Bom, aqui é a nossa experiência concreta da Arquidiocese, né? O representante de presbítero, ele tem uma presença já no nosso plano de formação dos nossos seminários, aonde nós participamos dos momentos formativos e também temos momentos com os nossos seminaristas no processo da formação inicial, já trabalhando essa consciência da pastoral presbiteral. Então, aquilo que foi falado aí por colegas, da presença, né, do presbítero
no processo formativo como pastoral presbiteral junto dos nossos seminaristas. Então, aqui na Arquidiocese, o nosso plano de formação já contempla, já há um bom tempo, esse trabalho. Então, tem dado resultado, tem sido uma presença muito próspera junto da formação dos nossos seminaristas, das nossas casas. Depois, nós tivemos, semana passada, com o padre Luiz Fernando, da Diocese de São João da Boa Vista, uma atualização teológica, pastoral do clero, onde ele também trabalhou muito sobre essa temática. O que significa ser padre hoje? Padre, você é feliz, né? E ele fez uma abordagem muito interessante, uma abordagem histórica, sociológica, da nossa realidade hoje, né? Nesse pós-pandemia, ou vivendo ainda essa pandemia, diante de tudo que tem acontecido também com os nossos irmãos presbíteros. E é muito interessante que aqueles padres que estavam presentes, né, aproveitaram muito desse encontro, e ele trabalhou muito essa questão também desta pastoral presbiteral, né, realmente também não esperando tudo que vem de cima, ou que vem do bispo, mas que nós também possamos nos articularmos cada vez mais dentro de uma fraternidade, né, que não fica só numa teoria, mas que nós possamos ter também uma prática mesmo bem eficaz, ter um olhar atento para aqueles padres que estão se isolando, que estão isolados, né, ter uma proximidade também com eles. E ele também falava muito daquela questão que o padre, mesmo sendo diocesano, muitos padres também nutrem de uma espiritualidade, participa de um movimento, né? Falou dos focolares, da qual também eu faço parte como um voluntário, incentivando também que os padres tenham também esses momentos juntos, né? Afins. E aqui na Arquidiocese nós temos um trabalho também, junto com o arcebispo, dos nossos encontros periódicos com os padres por tempos de ordenação, desse acompanhamento, né? Temos o nosso fraterno auxílio presbiteral, é uma parte da Congra, 5% da nossa Congra vai para esse fundo, e agora nós estamos começando um projeto da nossa casa presbiteral, né? Já temos um embrião, alguns padres que estão morando juntos, sendo acompanhados, e agora vamos construir um espaço bem maior, bem mais amplo. São iniciativas que nós temos feito aqui na Arquidiocese de Ribeirão Preto, temos ainda um longo caminho a percorrer, mas eu vejo que essa reflexão de hoje vem nos ajudar com novas ideias, com novas experiências, para ter um olhar sempre atento para os nossos irmãos presbíteros, mas esse cuidado de si também para cuidar do próximo. Então, gostaríamos de agradecer a contribuição de cada um dos nossos irmãos aqui presbíteros. Padre Messias, você está aí, ele queria ainda dar uma palavra sobre o trabalho que está nascendo aí junto com o grupo de apoio aos presbíteros sobre a ferramenta, né, presbítero, que o Padre Messias está aí? Não, né? Estou vendo que não está. Isso. Eu queria que você falasse, mas tudo bem. Vai lá, Padre Messias. A gente falou lá no NP também, né? Dentro dessa realidade toda, as iniciativas que foram surgindo aqui na CRP, né? A produção das lives, mas também uma ferramenta, um banco de dados que a gente tem para facilitar o trabalho da pastoral presbiteral em todas as dioceses. E nesse presbíteros, a gente tem lá um banco de dados com os assessores para retiro, formações do clero, profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, também diretores espirituais, casas de retiro e também centros de acolhimento de padres, né, que estão em dificuldades clínicas, e também locais para eventos. E tudo isso é fruto dessa compreensão que a gente teve da necessidade de organizar melhor o nosso trabalho. Às vezes você precisa de um assessor
fica procurando agulha no palheiro, né? Então, agora, a proposta é que esse presbíteros possa ajudar muito o trabalho da presbiteral, e a gente conta também com os padres, principalmente da presbiteral, para alimentar este banco de dados com informações, enviando nomes desses assessores e também das casas de retiro, e eu acredito que todos serão beneficiados, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, até mesmo porque já está publicado aí nas redes, né, na internet. Esse é meu recadinho final aí, para a gente colaborar com o E-Presbíteros. Obrigado, Padre Messias. Então, Padre Messias faz parte do nosso grupo de apoio aos presbíteros, né? Nos ajuda muito. O grupo de apoio aos presbíteros ele faz parte da Pastoral Presbiteral, então, da Regional Sul 1 aqui do estado de São Paulo, mas serviço da Pastoral Presbiteral aí de vários lugares. Quero agradecer, Padre Elcimar Sardinha, pela sua grande contribuição nesta noite, né? Pelos nossos irmãos que participaram, que contribuíram, que estiveram aí muito atentos à sua fala, que com certeza nos ajuda muito aí dentro desse trabalho, e também para que entendermos que todos nós somos pastoral presbiteral, a gente tem esse trabalho de grande conquista de outros colegas também, para que possam se envolver, se engajar, participar, entender que essa pastoral é muito importante e que viver isolado nunca vai ser o caminho, mas é sempre esse momento de comunhão entre todos nós, presbíteros. Lembrando que aqui tem presbíteros diocesanos, com certeza, de várias dioceses, mas tem vários presbíteros religiosos também, inclusive alguns entraram em contato aqui, né, que participam também, e que muitas dificuldades que foi falado aqui, que acontece no clero diocesano, às vezes acontece também dentro do clero religioso, então, ou seja, tudo isso aqui é uma grande partilha, e nos ajuda. Todos nós somos presbíteros e enfrentamos as dificuldades e queremos também encontrar o caminho comum. Então, mais uma vez, Padre Elcimar, muito obrigado por essa noite aí, a grande disposição para nós, tá bom? Posso falar um pouquinho? Acabei de colocar os endereços dessa ferramenta que o Padre Messias acabou de mencionar, tanto da ferramenta quanto do formulário onde podemos dar as nossas contribuições para alimentar a ferramenta. E repito, para poder ter a gravação, as coisas, passem um contato, ou um e-mail, ou um WhatsApp, alguma coisa, eu vi que alguns colocaram o número do WhatsApp, para que a gente possa depois mandar o link. O padre José Lourenço tem o áudio da formação que nós fizemos. Nós gravamos apenas uma parte, ele gravou o áudio completo e acabou de nos passar. Vou editar isso, vou transferir isso para o YouTube e depois eu mando também esse link, porque foi muito boa aquela formação, né, do padre Lívio, que aliás... Lício. Que, aliás, tivemos mais de 200 pessoas conectadas. Olha, Padre Elcimar, prevenção ao suicídio atraiu mais. Mas, de fato, foi uma contribuição muito boa e vamos disponibilizar esse material. E se já prestaram atenção, aí no chat, eu coloquei também o link da próxima formação. Padre José Carlos dos Santos é psicólogo, trabalha na área da formação, também lá na Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais, e se dispôs, então, a fazer essa formação sobre ansiedade e depressão no clero, né, na noite do dia 22, sempre às 21 horas, para conciliarmos com os nossas atividades. Suas considerações finais, Padre Elcimar, para nós encerrarmos a noite. Eu quero só agradecer mais uma vez ao grupo de apoio sacerdotal da Pastoral Presbiteral do Sul 1, na pessoa do Padre Giovanês, toda a sua equipe. Agradecer ao Padre Fausto, vice-presidente da Comissão Nacional de Presbíteros, aqui presente, e presidente do Regional Sul 1, todos os padres que aqui eu encontrei e, ao mesmo tempo, conheci. Obrigado pela partilha, obrigado por essas informações,
obrigado por essa troca, obrigado pelas suas palavras. Eu não vim apenas dar alguma coisa, mas vim receber. Então, obrigado por terem me acolhido aqui gentilmente nesse ambiente virtual. E quero deixar também a minha casa, a minha paróquia à disposição de vocês. É um lugar bem aprazível. Quem já ouviu falar de Arraial do Cabo, quem quiser passar alguma férias, quem quiser passar um tempinho, quem quiser vir descansar, a casa está aberta, coração também. Venham quando puderem e que Deus nos abençoe nesse caminho presbiteral. Vamos rezar uns pelos outros e vamos continuar aí nesta luta para servirmos a Deus junto do povo de Deus. Um abraço grande e obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Padre Simar. O problema vai ser aí organizar a agenda das visitas, viu, agora. Tudo de bom, hein? Nos encontramos na próxima live.